Boa tarde, né, a todas e todas. O Everton já fez as apresentações, então vamos partir aqui para a nossa conversa. Primeiramente, eu queria esticar um pouco essa corda e sair da questão do governo para as relações entre as organizações populares e o Estado, né? Que hoje vocês, enquanto representantes de uma comunidade, vocês dialogam com o governo do Estado, por conta da SEDAI, vocês dialogam com a prefeitura da cidade de vocês, por conta da limpeza urbana, da iluminação, né, de uma série de outros pontos. Vocês dialogam, ou se não dialogam, podem dialogar, por exemplo, com órgãos de defesa da cidadania, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, e também a relação com os parlamentares. Então, acho que esses são os 5 principais entidades que deve haver ali um contato cotidiano das organizações populares no campo governamental. Nesse sentido, eu quero resgatar também o gancho da fala do Everton durante o debate do último painel, que é a forma, né, como vocês devem lidar com esses órgãos. O papel do governo, né, seja a prefeitura, seja o governo do Estado, seja a União, é produzir e executar políticas públicas, né? E o papel do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar o executivo. Então, a postura de vocês é muito importante na questão da realidade. A gente sabe que existe a diferença entre a política real, né, e o debate político que nós travamos. Né, e o que seria ali o modelo, né, o modus operandi ideal da relação da sociedade civil organizada com o parlamento, com os parlamentares, que é principalmente nessa questão, né, da forma como vocês, enquanto representantes legítimos, são atendidos. Acho que a postura é fundamental porque isso parte da legitimidade, né? A política, né, tão criminalizada, desacreditada nos dias de hoje, ela é reflexo da sociedade, né? Porém, a própria sociedade, né, que cobra hoje uma nova política, né, uma postura ética, quando a própria sociedade está ali disposta a vender o seu voto, a trocar um apoio político por conta de uma obra, de um asfalto, de uma dentadura, né? Então, isso que a gente vê por esse Brasil gigantesco constrói a política degradada, criminalizada que a gente tem. Então, acho que o primeiro ponto é vocês se empoderarem através da legitimidade que vocês foram revestidos. Quando a chapa de vocês ganha a eleição da Associação de Moradores, vocês têm tanta legitimidade de representar aqueles moradores como vereador, como deputado estadual, como prefeito. Então, vocês precisam se empoderar com o argumento da legitimidade. Vocês são legítimos representantes daquele grupo social, daquele bairro, daquele condomínio, daquela favela. Eu acho que isso é um pressuposto importante para a luta de vocês. O segundo ponto é a forma, né? A postura que vocês vão ter frente a esses órgãos. E que não pode ser a postura, né, como se vocês estivessem pedindo um favor, né? O cidadão, ele é contribuinte, ele paga imposto, né, ele tem uma série de deveres, ele precisa lutar pelos seus direitos, e o interlocutor para a luta cotidiana desses direitos são vocês, enquanto representantes das organizações populares a qual vocês compõem. Então, acho que vocês devem deixar de lado, né, e não apontando o dedo, nem dizendo o que vocês fazem, mas a gente sabe que muitas lideranças comunitárias o fazem, que é resgatar, né, a postura independente da liderança comunitária. Vocês não estão indo até o governo como pedinte, né, pedindo um favor com um prato com um pires na mão. Vocês estão indo até esses órgãos de governo como interlocutores, né, de centenas e centenas de moradores que são representados por vocês. Então, a postura tem que ser de interlocutor, de diálogo, né, e não de como se vocês estivessem pedindo um favor. Acho que isso é outro tijolinho ali importante na construção de uma relação altiva, né, de igual para igual com os órgãos governamentais. A terceira forma o terceiro ponto que eu queria abordar com vocês é
como reinventar, né, a luta de vocês enquanto líderes comunitários. Né? Sair do beabá lá do abaixo-assinado, da reunião no bairro que vai o parlamentar ou que vai o representante do governo, e trazer essa ação, né, essa ação política para os nossos tempos. Né? Hoje, por menor que seja a renda da pessoa, ele tem ali um celular, que pode ser do mais moderno ao mais fuleiro, ao mais simples, que tem ali a internet, que pode ser da mais rápida, mais lenta, mas ele tem ali o WhatsApp, ele tem ali o Facebook, enfim. Então a internet também hoje é um território de luta, né? E pode ampliar a luta de vocês. Porque se na comunidade de vocês não tem a tradição, né, de grandes manifestações, de grandes reuniões, vocês podem fazer a reunião do tamanho que vocês têm capacidade de fazer e ampliar isso através da internet. Né? Hoje você tem os abaixo-assinados virtuais. Então a luta que é de vocês pode ser a luta de muito mais gente, desde que vocês saibam usar essas ferramentas. Para além da internet, né, que não é uma grande ferramenta, mas que não resolve os problemas de ninguém, vocês têm também já no campo da modernidade, né, formas de transformar uma ação cotidiana de luta de vocês por direitos, né, num fato político de alto impacto. Eu estive no Maranhão há 15 dias atrás e lá eles travam, a galera da juventude está travando a luta lá, que eles têm lá um passe estudantil que precisa ser recarregado. E só se recarrega alguns terminais e isso vem gerando grandes filas e tudo mais. E hoje a narrativa deles, o discurso deles, é que tem que acabar as filas. Só que não adianta, hoje, né, na era da informação e da imagem, não adianta eles fazerem discurso, panfletagem na fila dizendo que precisa acabar a fila. Eles só vão transformar essa ação deles de luta para acabar as filas num ato político de alto impacto quando eles produzirem a maior fila para recarregar o bilhete eletrônico que São Luís já viu. Por quê? Quando você tem 5 garotos, né, 5 pessoas panfletando no terminal rodoviário, qual o impacto que isso gera? Muito pouco, concorda? Agora, quando você tem, no horário de pico, 500, 600, 700 pessoas na fila para poder recarregar o bilhete, isso vai gerar uma matéria, isso vai gerar jornal, isso vai gerar repercussão. Então, se tem uma dica que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Criar imagens fortes, imagens que representem a luta política cotidiana de vocês. Né? E isso hoje não precisa de dinheiro para fazer isso, precisa de criatividade e disposição para fazer isso. Muitos de vocês frequentam o partido de forma mais assídua e sabem que durante 8 meses tinha um buraco na porta do partido. Né? Tinham reclamações no 1746 junto à prefeitura e o buraco não era tampado. Né? O Peruela então teve uma sacada, pegou um manequim vestido igual o prefeito, botou a cara de papel nele, botou o manequim dentro do buraco e começou a postar isso nas redes sociais. Isso deu notícia na revista Veja e em 48 horas o buraco estava tampado, 24 horas o buraco estava tampado. Então, o buraco por si só, por mais que seja uma coisa incômoda, numa metrópole como o Rio de Janeiro não vai gerar um impacto à luta para tampar o buraco. Né? Mas só aqui na 7 de setembro, se a gente pegar aquela espuma lá do árbitro de futebol e for contar os buracos, haja espuma para a gente contar todos os buracos. Mas um boneco, né, imitando o prefeito dentro de um buraco no centro do Rio de Janeiro se tornou uma imagem de impacto e fez o problema ser solucionado. Então acho que vocês têm que se debruçar também de forma muito dedicada nessa questão de construir imagens fortes para as lutas cotidianas de vocês. E organização, não tem jeito, né? Os fracos só se tornam fortes quando se juntam. Né? Então, você se está organizado numa associação de moradores, você já juntou alguns fracos que hoje estão mais fortes. Se você junta a sua associação com a associação do bairro vizinho, com a associação do condomínio que está no teu bairro, com a associação da rua de trás, são mais fracos juntos, se tornando mais fortes. E aí o diálogo também é diferente. O Heitor, que participou aqui do painel anterior com vocês,
Essa semana ele teve uma agenda no 1746, que é a central de ouvidoria da prefeitura, para tratar da questão de acessibilidade nas calçadas. Mas ele não estava lá sozinho. Ele estava lá representando a associação de moradores dele e com mais 4 outras organizações populares que debatem a acessibilidade nas calçadas. Então, com certeza, a forma como eles foram recebidos na prefeitura já é uma forma diferenciada, né? Da mesma forma vocês. Então, aglutinar, né, lideranças, coletivos, outras associações que travam a mesma luta numa base territorial próxima é fundamental para fortalecer e reforçar a questão que eu já falei, da legitimidade e do diálogo de igual para igual com os entes governamentais. Para além disso, mas ainda no campo da organização, e para reforçar o discurso da legitimidade, ao mesmo tempo que vocês precisam modernizar a forma como se trava a luta, vocês também não podem deixar o que dá certo de lado. Então é importante que quando você procura um órgão da prefeitura, você esteja lá munido de um abaixo-assinado, da ata de eleição que prova que você representa aquela comunidade, né? Ou seja, eu dou um exemplo clássico que é a questão quando eu estava lá na Câmara dos quebra-molas. No bairro, na rua, você sempre vai ter aquele cara, a galera que quer o quebra-mola e a galera que não quer o quebra-mola. E o gestor público, né, por mais que ele esteja ali como gestor, o parlamentar, eles são atores políticos. Então ele nunca vai querer se dispor com ninguém. Você vai ter que, se você é da turma que quer o quebra-mola, e no geral é isso, que é a galera que corre atrás para implantar, você vai ter que provar para aquele gestor que a turma que quer o quebra-mola é superior à turma que não quer o quebra-mola. Então você vai fazer isso como? Com abaixo-assinado, bem construído, com endereço, com nome elegível, para provar que aquele abaixo-assinado também é daquela base territorial, porque é muito disso, né? O cara chegava lá, queria um quebra-mola em Oaíba, e aí tinha um abaixo-assinado que a galera era toda do Meia. Isso faz o quê? Faz você, enquanto líder comunitário, perder credibilidade. E nós, né, enquanto atores políticos, enquanto lideranças populares, a credibilidade e a legitimidade é o que nos dá respeito para poder chegar de igual para igual e não como um cara que está lá com o pires na mão pedindo ali um favor do Estado ou do parlamentar. Dois órgãos que eu incluí aqui nessa lista que eu acho que é fundamental, que pode potencializar muito a luta de vocês, é a questão dos órgãos de defesa da cidadania, né? A Defensoria Pública se organiza em uma série de núcleos. Você tem na Defensoria Pública o núcleo de terras, você tem na Defensoria Pública o núcleo de defesa da criança e do adolescente, você tem na Defensoria Pública um núcleo que trata de segurança, né? E é questão de aglutinar a força da tua luta. Se na tua comunidade tem um problema de segurança e a Defensoria Pública, que é um órgão que tem muito mais poder, né, tanto legal quanto na luta, no jogo institucional, do que uma associação de moradores, uma organização popular, é muito bom que vocês se associem à Defensoria Pública para poder juntos travar aquela luta. Da mesma forma o Ministério Público. O Ministério Público tem um órgão que é a Promotoria de Defesa da Tutela Coletiva, ou seja, todos os direitos que são de todos nós, né? É defendido e acompanhado por uma promotoria específica, né? E nisso é o guarda-chuva, é a obra que está parada, é o mal feito do gestor público, é a creche que não funciona, né? Então são órgãos que têm um poder institucional maior e que podem potencializar a luta de vocês sem perder a legitimidade. Aqui eu não estou falando que vocês devem colocar na mão da Defensoria Pública ou do Ministério Público a luta que é de vocês. Vocês foram escolhidos para defender aquela comunidade, aquele bairro, aquele condomínio, e vocês devem exercer esse mandato, né, que foi garantido a vocês de forma direta, né? Mas sempre aglutinando outros órgãos e outras instituições que no jogo institucional possa aglutinar a luta de vocês. Quer se inscrever? Não, é só para complementar, tem o Ministério Público também. Não, acabei de falar da tutela coletiva do Ministério Público. Então acho que são dois órgãos muito pouco usados pelo movimento comunitário e que no nosso desenho
legal, né, na Constituição de 88, podem agregar muito valor à luta de vocês. A questão dos parlamentares, eu acho que também é uma questão de cultura, né? Acho que o parlamentar, acho que o brasileiro, de certa forma, já estabeleceu o voto distrital antes da legislação fazer. Então, de fato, a gente tem majoritariamente parlamentares que tem uma base geográfica, né, que tem um bairro, um conjunto de bairros muito específico da sua atuação. Está aqui o Roberto, que é presidente da associação lá de Vicente Carvalho, e lá na área dele você tem uma série de parlamentares, né, que sistematicamente se elegem dizendo representar aquela base geográfica. Então, acho que na prática o cidadão implementou já o voto distrital. Então, se aquele vereador, aquele parlamentar se elegeu dizendo representar aquela base geográfica, eu também acredito que é legítimo que as associações de moradores, as organizações populares, os coletivos que atuam naquela base geográfica, tenham nele ali também mais um interlocutor, um parceiro que possa ajudar a levar políticas públicas, ações governamentais para aquela base geográfica. Mas, mais uma vez, sem ali o carimbo, né, de favor, de como se vocês fossem pedites com o vídeo na mão. Acho que tem que ser, mais uma vez, e aí estou até sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que são 3 pontos que são ali a chave de uma nova cultura de organização comunitária, de organizações populares, que tende a reforçar o papel que vocês exercem na comunidade, a forma como vocês lidam com esses agentes de Estado, né? E, por óbvio, quando você aumenta a sua representatividade, a sua legitimidade, quando você deixa de dialogar de forma desigual, passa a dialogar com altivez, o caminho natural é que o trabalho de vocês, o objetivo de vocês seja alcançado de forma mais exitosa. E eu acredito que o objetivo desse nosso bate-papo seja isso, seja poder dotar vocês de informações, de técnicas, de estratégias, onde vocês possam ter um trabalho enquanto lideranças mais exitoso. Eu acho que é isso, porque eu acho que o ideal era abrir aqui para a gente poder interagir, mas assim, de forma muito direta, era essa contribuição que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou à disposição para a gente interagir. Obrigado, companheiro William. Anunciar também aqui a presença da nossa pré-candidata a deputada estadual, a Margarete. Não, Margarete. Eu vou perguntar por todo o nome da outra aqui. Citar também e agradecer a presença aqui da nossa companheira Maria Helena, que também compõe a diretoria aí do Movimento Comunitário Trabalhista, que está aqui ao longo do dia nos auxiliando. Então, companheiros, a proposta era essa, falar um pouquinho de forma mais sucinta desse modelo, dessa relação, como é que tem que se dar com os governos. Queria abrir se alguém quiser perguntar, e queria aproveitar antes, já cutucando o William aqui, acho que nessa relação com o governo, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, alguns aqui não são da cidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que tem mais 2 coisas aqui, um acréscimo à fala do William, que eu acho que seria importante. Primeiro, hoje, existe um instrumento, aliás, existem vários instrumentos, que são os conselhos. Você tem o Conselho de Saúde, né? Você tem o Conselho do Fundeb, que fiscaliza a execução, a aplicação de recursos para a educação, Conselho de Saúde, que fiscaliza a execução ali das questões de saúde. E existe um conselho especial, que é o Conselho Comunitário de Segurança, que a deputada Marta Rocha, inclusive, citou, que talvez, pelo que eu tenho observado, seja o conselho que hoje tem a maior capacidade de garantir diálogo para a sociedade civil que faz ação comunitária de bairro. Por quê? Qual é a natureza do Conselho Comunitário de Segurança? É uma natureza de segurança, obviamente. Você tem os membros titulares do Conselho, que são o comandante do batalhão
o delegado de polícia, são os membros titulares, mas naquele conselho, por tradição, desde que foram criados, também participam ali das reuniões mensais, praticamente todos os órgãos de governo que atuam naquele território, né, que atuam no bairro. Mesmo nas comunidades mais conflagradas com a questão do tráfico, da milícia, eu percebo e tenho assistido que existe uma grande participação da sociedade civil nesses conselhos. E esses conselhos também conseguem garantir que haja um diálogo mais exitoso na disputa ali pelos serviços públicos. Várias e várias vezes eu integrei o Conselho Comunitário de Segurança na Ilha do Governador. Franklin está ali, o Franklin estava por aqui. Franklin sabe, também participa lá comigo. E lá na ilha, por exemplo, a gente sabe que no Conselho Comunitário de Segurança lá, sempre estão presentes o representante da SEDAI, o subprefeito, quem mais que frequenta lá? Conlurb, o representante da Conlurb sempre está presente. Vão diretores de escola, né? Vão vários representantes da sociedade, do governo ali naquele conselho. E aquele conselho permite de verdade um diálogo direto e que as cobranças sejam feitas da forma direta. Obviamente, se você está numa relação de governo, e o que o William fala aqui é perfeito, você tem que se colocar de forma altiva, né? Você não está ali, você é cidadão, né? O cidadão, ele tem direitos, tem que ser respeitados. Você não está ali para pedir esmola, você está ali para pedir aquilo que é direito seu enquanto cidadão e morador do bairro. Obviamente, e aí às vezes eu vejo que, pelas dificuldades que muitos bairros enfrentam, as pessoas estão tão chateadas com o problema que às vezes nessa relação elas vão para além da cobrança, né? E aí isso causa um mal-estar muitas das vezes. Então vocês, como líderes comunitários, têm que ter a capacidade de perceberem que vocês estão representando uma comunidade. E quando forem se colocar nessa relação com o governo, falar de forma altiva, mas você não está ali para brigar com ninguém. Você está ali para cobrar aquilo que é direito seu. Não é brigando, é brigando pelo seu direito, mas não brigando, né, que você vai conseguir garantir que são os seus direitos. E para mim não existe instrumento, e eu fui gestor público, mais eficiente do que uma cobrança pública com o gestor. Ainda mais sabendo que aquele gestor vai ser submetido outras vezes à tua participação nas reuniões. Não existe constrangimento maior do que você participar de uma reunião e um cidadão te fazer uma cobrança e na situação, na reunião seguinte, a gente fazer a mesma cobrança e na posterior a mesma cobrança. Eu garanto para vocês que vai chegar um momento, nem que seja para ele, se ele achar que o cara está enchendo o saco dele, nem que seja para ele parar com a encheção de saco dele ali, eu tenho certeza que ele vai buscar uma forma de resolver o teu problema. Ou pelo menos te dizer o seguinte: olha, esse problema não tem como ser resolvido aqui pelo conselho ou por mim. Isso acontece muito no caso dos antigos subprefeitos, que hoje se chamam superintendentes. Muitas vezes o líder comunitário ele acredita que o subprefeito ou o superintendente tem capacidade de executar a obra. Não tem. Na verdade, ele é um articulador do serviço da prefeitura naquele território. Mas quem já participou da prefeitura do Rio, falando no caso da prefeitura do Rio, sabe que ele não consegue determinar qual obra que vai ser feita. O subprefeito não tinha poder político, por exemplo, para determinar que a Fundação Parques e Jardins fizesse essa ou aquela praça, fizesse a intervenção nesse ou naquele parque, plantasse árvore na rua tal ou na rua Y ou na rua X. Ele demanda, vocês passam para ele pega aquilo ali, coordena e encaminha para a prefeitura. Obviamente, se ele for um gestor mais habilidoso politicamente, ele consegue convencer os órgãos principais que aquele serviço é importante de ser realizado. Mas o fundamental é que nessa relação que vocês colocaram, que essa relação se dê de forma altiva. Eu acho que os conselhos são sim um espaço privilegiado para que vocês dialoguem com o governo. E um outro mecanismo que também existe, na cidade do Rio de Janeiro existe, em algumas outras cidades do estado também já existe,
que é o mecanismo da comunicação eletrônica. Eu tenho, por hábito meu, quando eu estava no governo, eu baixei na época o tal do 1746, que alguns de vocês vão dizer que não funciona, e de fato ele muitas vezes não funciona, mas outras vezes ele funciona. Eu listei aqui, eu tenho solicitações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das 11 primeiras solicitações, então, deixa eu só abrir aqui, 1, 2, 3, das minhas 15 primeiras solicitações aqui na minha tela, que eu faço várias pelo 1746, de 15 eu tenho 10 atendidas. De 15 eu tenho 10 atendidas. Já tive solicitações que não foram atendidas, como o negócio do buraco que eu relatei para vocês aqui. Mas de 15 eu consegui resolver 10. Inclusive aqui na rua eu consegui resolver outros 2 buracos. Eu acho que por causa do crivilão gerou efeito e tal. O que eu quero dizer com isso? Vocês são líderes comunitários. Vocês não podem ter o privilégio de escolher ou minimizar algum tipo de recurso nesse diálogo com o governo. Todo tipo de diálogo com o governo que se colocar, vocês têm que se utilizar dele. Se existe o 1746, utilizem. Se vocês podem mandar um ofício direto para a prefeitura, utilizem. Se podem marcar uma reunião direto com a prefeitura, marquem. Se podem reunir e fazer um abaixo-assinado, façam. Vocês não podem deixar de buscar todos os caminhos para resolver um problema. Porque só assim, de fato, vocês vão conseguir resolver os problemas do seu bairro. Então, eu acho que era importante eu também pontuar nesse sentido. Obviamente, hoje, infelizmente, nem todas as cidades têm esse serviço. Mas é um serviço que vem sendo ampliado no estado. Várias outras cidades, elas começam a adotar esse serviço. Ainda mais no bojo do que a gente chama hoje de Smart Cities, que é um nome muito bonito, né? Que são as cidades inteligentes. As cidades inteligentes nada mais são do que cidades que começam a se informatizar para prestar os seus serviços e as suas políticas públicas. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ter mais capacidade de fazer política direta, né? E vocês, como líderes comunitários, vão ter a capacidade de utilizar esses instrumentos. Hoje, na Prefeitura do Rio, eu sei que existem esses instrumentos. Acredito que na cidade aqueles que não são do Rio, tenham que verifiquem isso nas cidades de vocês, se existe um canal direto eletrônico que pode facilitar muito. Caso não exista, que vocês possam buscar os outros mecanismos mais tradicionais, o ofício, a reunião, mas não percam a capacidade de dialogar diretamente com o governo. Era isso que eu tinha para dizer, complementando o William. Alguém quer falar? Franklin? Tem mais alguma inscrição depois do Franklin? Questão de ordem. Tá bom. Deixa eu só te falar para não quebrar. Então... Não tem problema. Só vou pedir para a gente. É só para lembrar, certo? Que ainda existe o papel da administração regional, certo? Ou a região administrativa, como é chamada. Certo? As regiões administrativas foram criadas no governo do Carlos Lacerda, quando os verdadeiros, na época, administradores regionais, tinham verba para executar dentro do seu bairro, certo? Que depois dele foram passando anos e mais anos, perderam esta autoridade. Aí veio o nosso governo Leonel Brizola, que também era prefeito. Brizola era governador e prefeito, porque naquela época o prefeito era nomeado pelo governador, certo? Se chamou administração regional, com o administrador regional. O subprefeito hoje não, antes, era os coordenadores das regiões administrativas, na época do nosso governo Brizola. Veio o César Maia, tirou o coordenador das regiões, colocou subprefeitura e administrador regional. Hoje é superintendente.
com o administrador regional também. Certo? São verdadeiros mensageiros, passadores, recebem o recado e repassam para o governo. Na nossa época do Brizola, certo? Resolvi essa situação. Eu, graças a Deus, fui muito bem atendido pelo governo Brizola, tranquilamente, certo? Nunca tive que reclamar e a população nunca teve que reclamar. É por isso que eu digo, esta reunião é muito importante, e vocês que estão, aqueles que já conhecem, então vão conhecer agora, o Conselho Comunitário é muito importante, esse movimento aqui é muito importante, certo? Se assumirem algum cargo, trazem as associações para dentro dos seus gabinetes, conversem com eles, é muito importante isso. Obrigado, gente, desculpa. Obrigado, senhor. Eu sou meio tímido também, tá? Mas a minha colocação vai ser uma colocação muito rápida, só para voltar no movimento de liderança comunitária. Primeiramente, agradecer a Cida, minha presidente. Estou muito honrado de ter uma presidente mulher dentro do meu partido, um partido preconceituoso, muitas das vezes, que abre muito poucos espaços para as mulheres. E é uma grande honra ter vocês presentes aqui nessa casa. Vocês fazem nascer a semente do bem, e através de vocês que saem grandes líderes. E temos aqui, eu estou muito triste também, porque não tem uma representatividade maior como esse menino aqui. É um menino, poderia estar correndo a buscar dentro do meu partido, de grande honra. Mas infelizmente temos também pessoas que votam contra a nossa comunidade. Por isso, quando eu fico chateado, saindo um pouco da pauta, de não ter esse menino nos representando também no cargo legislativo desse município, ou melhor, desse estado. É uma decepção muito grande. Mas voltando, agora, dando uns passos para trás, vamos falar da comunidade Chatuba. Eu fui vice-presidente, tá? É uma comunidade violenta, foi muito discriminada, totalmente atropelada as pessoas que exerceram alguns cargos. Só quero passar para vocês o seguinte, vocês parem para refletir um pouquinho só, quantos jovens de comunidade estão morrendo nesse momento? Quantas meninas estão sendo estupradas nesse momento? Só para a gente refletir. Tem muitas lutas, sim. Tem muitas conquistas, sim. A gente precisa olhar para o nosso jovem. É um ano de eleição. O MCT é um movimento comunitário. E cada um de vocês tem algo para oferecer para a gente. Eu vim aqui para aprender. Estou aprendendo. Mas a gente também tem que ver a realidade, que é um ano de eleição. Eu posso falar o que conquistamos na Associação de Moradores da Chatuba. Nós pedimos 2 creches, conseguimos 4. Eu fui o diretor, foi minha secretária. O que conseguimos na creche? Não só colocar a criança como depósito, porque as pessoas pensam que criança é depósito em creche. A gente tem que dar esse 4. Vocês são líderes. Vocês entraram nessa carreira para aprender. Vocês hoje vão sair com um pensamento totalmente diferente. Tem que ser assim. Eu gostaria que vocês se colocassem não somente como ouvinte, mas soltar sua voz. Precisamos saber o potencial que tem dentro de vocês. Precisamos botar nossos pés mais afora, porque tem muitos jovens, muitas pessoas morrendo por falta de conhecimento, falta de seus deveres. Aí eu vou falar para vocês, como é que era Chatuba? Assassinato todo dia. Quando morreu? Conseguimos. Não foi só eu. Vocês fizeram parte. Como? Fizeram assim, pensamento, descobriram que da mesquita. Conseguimos tirar muitas pessoas dando cabo de um camburão, que na época chamava camburão, para poder ser executado. Só para passar rápido, a gente vai ter outro momento para se falar. Só queria falar das conquistas, que a Chatuba era bala pura. Conseguimos lá, com abaixo assinado, fazer com quem viesse da escola, só está faltando amor no morro.
conseguimos revitalizar o conceito tutelar dentro do Mesquita, que não tinha, tudo aconteceu através da Chatuba. Mesquita só é conhecida hoje através da Chatuba. Chatuba de Mesquita, ABC, Associação de Moradores. Eu só quero deixar claro para vocês que conseguimos abaixar a violência através de uma creche. Pai que adorava bater em mulher, eu fico até me posicionando, como foi muitas vezes chamado de machista, que eu não aceitava isso. Começamos a criar um argumento diferente. O que botamos na creche? Botamos um advogado, tinha uma funcionária nossa que era psicóloga, começou a atender a comunidade. O advogado atendia as mães que apanhavam, vem cá, bota na justiça. E fizemos algo diferente. Lá e a ABC hoje foi conhecida fora do estado internacionalmente. Eu só quero deixar para você, para a mesa está batendo, tem muita coisa para se colocar aqui, em pouco tempo não daria para se falar. Mas eu gostaria que vocês se colocassem nesse jovem, que esse ano é um ano de eleição, gente. E eu fico muito triste. Muitas das vezes nós nos integrando, começamos a brigar dentro do nosso partido, discutindo, debatendo, e não chegamos a lugar nenhum, retrocedendo, ficamos assim igual o cachorro atrás de uma coisa nossa. Torna a falar, tem jovem morrendo. O nosso futuro governador, nosso futuro presidente, de repente está indo com a cova. Quantas mães e filhos estão chorando, vão chorar. A gente poderia mudar essa nossa ideologia, esse modo de pensar. Eu estou usando o microfone para falar um pouco da minha comunidade, mas que você venha para uma realidade concreta, entendeu? Concreta e objetiva. Eu peço a vocês que você me perdoe por passar por um pouco desse tempo. Só mais um minuto para concluir. Só um minuto só para concluir. MCT é um movimento comunitário. Que vocês deixem entrar dentro de vocês o amor, o respeito, a comunidade, os nossos jovens, as nossas jovens, porque tem muitos jovens, tem muitas meninas sendo massacradas, sendo estupradas, através desses governos que passaram e roubaram o nosso Estado, ainda são considerados heróis. E muitas das vezes nossa criança que tira um pão do avô para comer, estão sendo apedrejados, assassinados à paulada por uma sociedade que pode. Então peço a vocês, primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês que vieram participar desse movimento. Vai ter uma discussão em cima disso para a gente tratar de amor e amor de comunidade. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Peço desculpa ao grande e também para vocês, mas eu vou ter que ser mais justo na questão do tempo, porque a gente teve um atraso na nossa programação por conta da palestra na parte da manhã que não tinha como ter sido feita, e aí eu tive que jogar agora para a parte da tarde, senão a gente vai atrasar toda a nossa sequência. Então eu vou, quando eu der aquela batidinha, quem for falar, eu vou pedir para encerrar a fala, porque senão a gente não vai conseguir terminar a tempo. A gente está com mais ou menos 1 hora de programação atrasada já. Tá? Jean, eu vou passar para você fazer a tua fala aqui. Estava escrevendo? Não? Então tá. Então, se o Jean não está escrevendo, ninguém mais... não, eu não estava escrevendo no celular, foi mal. Então, você escreveu. Então vem, pô. Eu entendi que eu estava escrevendo. Não. Então o Jean é a última fala nesse bloco, depois a gente, terminando ele, vamos passar para o próximo. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Parabéns, presidente. Na verdade, eu queria falar um pouquinho do trabalho territorial que pode ser feito com lideranças comunitárias. Eu não sou liderança comunitária, mas hoje eu estou presidindo a Juventude Socialista de Nova Iguaçu. E a gente tem trabalhado no bairro do Caioaba, na periferia da cidade, agora com pré-vestibular social. Isso é um trabalho territorial que, por exemplo, na Argentina, o Lacâmpora faz, o Levante Popular da Juventude aqui no Brasil faz, que é dar cursos. Eu estive coordenador municipal de juventude, estive no governo, com o prefeito Rogério Lisboa, e a gente criou uma rede colaborativa pela página da prefeitura,
que era um participatório, um observatório de políticas públicas com participação social. E ali tinham líderes comunitários, tinham presidentes de associações de moradores, e a gente conseguiu um grupo de professores que passaram a colaborar de forma gratuita, professores de inglês, de espanhol, e a gente conseguiu dar cursos gratuitos de inglês e espanhol na biblioteca principal, fazendo uma inscrição de acordo com a declaração comprovante de renda da pessoa. Quem tinha até 2 salários mínimos de renda familiar podia se inscrever, porque aí a gente garantia que, de fato, a juventude da periferia pudesse fazer os cursos. E assim, isso pode ser feito no próprio bairro, através de uma página da própria Associação de Moradores, se comunicando, como aqui o Will e o Everton falaram. O Everton falou da Smart City, né, que no Ceará, perto do Porto do PC, está sendo construída uma cidade totalmente digital com essa finalidade. Páginas, interativa, onde o bairro é vivo e faz parte da disputa do bairro. Então era mais isso mesmo, contemplar de que é possível fazer, dá para fazer. O Jean também faz uma outra atividade que ele não falou, chamada, como é churrasquinho? Isoporzinho da JS. Isoporzinho da JS. É que a ideia, tá muito difícil hoje eu escutei o companheiro falando sobre político, né? Tá muito difícil você chegar com um partido político e se colocar com um partido político. Na hora, o jovem já reclama, já acha que você está querendo usar ele para um projeto político. Então o isoporzinho é uma atividade cultural onde a gente vende umas cachaçinhas, óbvio, para a gente ter um autofinanciamento, né? Para a gente ter passagem para ir para os lugares da cidade. E também é uma atividade cultural, a gente bota um som, o jovem escuta a música e tal, e sempre um debate. A gente vai debater os temas da Moral da história, cinema real. Tem, juventude aqui é tudo cachaceiro. Eles fazem um debate muito bom nesse negócio aí, debate na praça, leva a molecada pra praça, discute política, tudo lá em volta do isoporzinho lá deles, lá com a cachaça deles. É bem legal, vale a pena fazer aí nas comunidades. Hã? Pode. Eles, inclusive, senhor, estão aceitando doações de cachaça. Eles não querem ninguém para disputar a cachaça com eles. Eles querem doações. Pessoal, então encerrado agora esse nosso painel, que era o painel para falar dos desafios para as organizações populares na relação com os governos. Quero agradecer a colaboração aqui do nosso querido presidente nacional da JS, o William. Uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante.